Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Caio, estou aqui me colocando nesta oportunidade para a gente iniciar um trabalho que a gente já tem anunciado para vocês, que tem por título Deus e a Ciência. Então a gente vai falar a respeito disso hoje, nosso episódio de número 1, e a gente quer desenvolver o assunto que a gente tem se proposto a comentar, a analisar com você e também a refletir em cima de coisas que muitas das vezes passam despercebidas. Ok? Então, o título da nossa ministração, do nosso trabalho aqui é Deus e a Ciência. Estamos no episódio de número 1 e nós vamos então entrar dentro destas questões para poder ver o que podemos desenvolver dentro desta temática. Então, a primeira coisa que a gente pode colocar, cientificamente falando, como é que a gente poderia definir ciência? Então, uma forma simples da gente definir ciência é que ciência ela pode ser resumida, ela pode ser atribuída a duas coisas principais, que são a energia e a informação. Então, a energia, fisicamente falando, para você entender, fisicamente falando é a capacidade de realizar trabalho, isso é o que fisicamente se expressa através da palavra energia, e informação vem a ser a codificação, ou aquilo que instrui, por exemplo, como algo é feito. Então, por exemplo, quando a gente tem informação sobre determinada coisa, a gente tem dentro da informação a receita, a gente tem o receituário básico para reproduzir aquilo que muitas das vezes é colocado para nós. Então, a informação é o meio pelo qual a gente faz as coisas. E a energia é a capacidade de gerar trabalho, ou seja, a capacidade de levar a condição de dar vida para esse projeto, para essa construção que veio baseada na informação. Então, a informação é o mapa, vamos colocar uma linguagem mais simplificada para nós entender, é o mapa da mina, e a energia é como a gente chega na mina. Seria, colocando assim, em palavras mais populares, seria isso. Então, por exemplo, a gente quer exemplificar isso para você. A gente tem aqui a figura de um corpo humano. Onde estaria a informação? Onde que estaria a informação dentro desse desenho aqui? Essa figura aqui que traz como que somos por dentro. Então, a informação está na posição e nas funções que cada órgão tem. Então, o coração está num lugar, o rim está em outro lugar, o baço, o fígado, o pâncreas e assim sucessivamente. Cada órgão do nosso corpo ele está posicionado num determinado local, ele tem uma informação que diz aonde ele está e, além disso, ele tem também a condição de exercer algum papel. Então, isso também é informação que podemos extrair do nosso corpo, da nossa biologia. E aonde estaria a energia neste projeto? Um projeto muito completo, mais completo que existe, eu creio, o ser humano. A energia estaria na nossa corrente sanguínea, porque o coração ele se movimenta, ele bate e não pode parar de bater, Então ele está gerando, movimentando, colocando a condição do sangue circular, para que o sangue circulando, ele produza o trabalho de purificar as nossas células, de purificar o nosso sistema como um todo, e também de absorver mais energia do alimento. Então a gente vê que o sangue, esse movimento, isso é energia. Ele recebe mais energia da nossa forma de se alimentar. Então é a nossa fonte de energia, seria o nosso alimento, falando biologicamente. E a informação é como esses órgãos estão dispostos, como é que eles foram colocados dentro de nós. Então a gente vê que da união da informação
do desenho do nosso corpo, mais a energia que está circulante dentro do nosso corpo, a gente tem a manifestação do que a gente conhece como corpo humano. Então eu estou dando esse primeiro exemplo, né? É um exemplo muito familiar a nós. Todo mundo sabe que precisa ter os órgãos para funcionar, e também todo mundo sabe que o coração precisa bater. Então a gente vê que informação mais energia dá a condição de revelar cientificamente como é que a nossa biologia funciona. Trazendo um exemplo agora da área tecnológica, né? Eu tenho um desenho aqui onde eu tenho vários circuitos integrados, aquelas pecinhas que ficam dentro dos equipamentos eletrônicos, e a posição de cada peça na placa, a função de cada peça na placa é a informação deste projeto, no caso tecnológico. E a energia que faz essa placa funcionar é a energia elétrica. Então, informação é o posicionamento, as funções, as atribuições referentes a cada componente eletrônico. Então, isso é informação. E a energia está onde? A energia está, por exemplo, no exemplo tecnológico aqui da placa eletrônica, a energia vem da corrente elétrica, vem da nossa alimentação elétrica. Então a energia se distribui por toda a placa, assim como o sangue se distribui por todo o corpo. Então você vê que é uma base científica, tanto um exemplo tecnológico como um exemplo biológico. Ambos precisam de informação e também precisam de energia, né? Precisam dessas duas coisas para que o sistema seja funcional. Um outro exemplo que eu trago aqui do nosso cotidiano, um exemplo simples também da gente avaliar, seria a constituição de uma cidade. Aonde estaria a informação desse sistema? A informação está nas ruas, né, nos prédios, né, nos escritórios, nos locais públicos, nas praças, no shopping. Ou seja, cada parte desta cidade, da forma que foi construída, da forma que ela está disposta, isso é informação. Por exemplo, eu quero ir no cartório, eu vou precisar da informação da posição relativa a onde eu estou para chegar no cartório. Eu quero ir na junta comercial, quero lá registrar uma empresa. Eu preciso da informação dos dados pertinentes para poder alcançar aquele local. E aonde é que está a energia? A energia aqui nesse exemplo da cidade se manifesta de várias formas. A gente tem a energia do sol, que vem como luz e calor. A gente tem a energia elétrica, né, que alimenta a cidade, principalmente à noite, né, alimenta de dia também, mas principalmente à noite. Nas empresas a eletricidade já funciona muito de dia, porque as máquinas precisam de eletricidade para funcionar. A gente tem energia através da movimentação dos carros, que são movidos a gasolina. Então o carro precisa do combustível, que é a energia, para poder andar na informação ou dentro do perímetro da cidade. Então o carro usa energia, no caso pode ser o carro elétrico, mas também a princípio o carro com combustível fóssil, gasolina, álcool. Então a gente vê que um exemplo tão cotidiano, né, um mapa de um desenho urbano, a gente tem energia de algumas formas e a gente está repleto de informação. Para cada lado que a gente olha, tem informação. Tem um prédio que está localizado mais à esquerda, tem um prédio localizado mais à frente, tem um consultório médico localizado lá na outra rua de trás, e assim vai. Então a gente vê que para definir alguma coisa cientificamente falando, é isso que é importante você entender. Estou trazendo 3 exemplos para trazer para você esse conceito. Nós precisamos de informação, o detalhamento, né, que informa, por isso que informação informa onde cada coisa está e o porquê ela está ali, e a energia, que é o que faz tudo operar, que é o que faz tudo se tornar operacional. Então, importantíssimo você entender esse conceito, ou esses 2 conceitos, para entender o conceito do como podemos definir ciência. Podemos ter outros conceitos, ampliar essa didática? Podemos, mas se você quiser definir basicamente, se alguém perguntar para você, o que é ciência?
Você pode dizer, ó, ciência é a união de informação mais energia. Informação informa o mapa do projeto, do sistema, e a energia faz o sistema se tornar funcional, se tornar operante. Ok? Então eu creio que está dando para entender. Estou trazendo exemplos aqui bem simples, né, para que não se torne uma linguagem de difícil compreensão. É importante que você entenda isso, que o objetivo nosso aqui é trazer ciência de uma forma que você possa entender, né, de uma forma que você possa enxergar os princípios, né, de maneira clara e objetiva. Dando continuidade aqui, então, eu coloquei uma forma aqui, um exemplo de como é que a gente trabalha no nosso dia a dia um processo científico. Como é que a gente faz isso? Aí você pode se imaginar, não, mas eu não faço isso. Você faz. E eu vou provar para você que você faz. Né? Eu tenho aqui, nessa figura, eu tenho um problema. Quem é que não tem problema? Isso aqui não precisa nem de explicação, né? Aí, para resolver o problema, está apontando para essa interrogação aqui, eu vou traçar um plano. Então, acordei de manhã lá, eu quero resolver aquele tal problema, eu quero solucionar aquele problema, que é uma coisa que eu tenho que fazer, dando um exemplo, por exemplo, de cada um no nosso dia a dia. E aí, eu vou traçar um plano, e esse plano é um código, ou seja, eu vou gerar uma informação, aqui a informação aparece, né? Quando você falar, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer assim, depois eu vou fazer tal coisa, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Você montou um mapinha, você montou um itinerário, você montou um caminho para resolver aquele teu problema naquele tal dia. Então você bolou um plano. E esse plano, ele contém um código, ele já contém em si mesmo informação. Olha que interessante. Então você usa informação no seu dia a dia para resolver os seus problemas, né? As suas necessidades, né? A gente usa a informação. Então a gente bola um plano, gera um código, e aí nesse código está contido a informação e mais do que isso, a informação que nos trará, né? Pelo menos a nossa vontade é essa, né? O nosso desígnio inicial é resolver o problema, a solução do problema. Então olha que interessante, a gente tem um problema, mapeia o problema, gera uma estratégia, gera uma forma de chegar a resolver o problema, aí a gente começa a desenvolver quais são as informações que a gente vai ter que cumprir ou vai ter que colocar em prática para resolver o problema, e então a gente parte para a solução do problema, que é quando a gente tem a informação completa, o mapa já foi desenhado, né? O mapa já foi pensado, repensado, e a gente entendeu que com aquele trajeto, com aquela forma que a gente vai se colocar, a gente vai conseguir chegar na resolução. Não é isso? Então é importante entender isso. E para a gente fazer isso, hoje a gente usa tecnologia, né? A gente pode, por exemplo, usar o Google Maps, né? A gente pode ir lá buscar aonde é que está o endereço de determinado local, onde a gente vai ter que chegar para percorrer esse trajeto que a gente idealizou, para a gente poder resolver o nosso problema, o nosso propósito ali. E quando a gente vai executar esse plano, quando a gente vai pôr essa informação para ser prática, né, para ser usada, né, no nosso dia a dia, a gente vai usar energia. Porque como é que eu vou ir no local, depois ir no outro, depois fazer tal coisa, depois fazer uma outra coisa que está dentro da minha informação, da minha solução, do meu mapa? Eu preciso, para executar isso, da mesma forma que eu exemplifiquei anteriormente, eu preciso de energia. Então olha que interessante, você vai ter que sair de casa, ou você vai ter que se deslocar em determinados momentos para poder fazer aquilo acontecer. Você precisa desse deslocamento usar o quê? Energia. Então você precisa de informação, o desenho que você traçou para solucionar o problema, e você precisa, para executar o teu desenho, você precisa de energia. Então olha que interessante, você aplica essa metodologia científica no teu dia a dia e nem percebe, né? Porque problemas surgem, todo mundo sabe disso, né? Um dia você está
está passando por uma dificuldade, aí no outro dia é uma outra dificuldade que exige uma outra estratégia, um outro posicionamento da nossa parte. Então a gente vai tentando traçar informação, colocá-la em prática, energia, para que na união dessas duas partes a gente consiga solução para o nosso propósito. Muito bem. Agora, quando a gente entende que ciência, né, ela é a união de informação mais energia, a gente pode se fazer uma outra pergunta, uma pergunta que é bem pertinente. Quem desses dois elementos, energia e informação, quem deles ou quais deles são cruciais, ou seja, dos dois, colocando de uma outra forma para você entender a pergunta, qual é que vem primeiro? Né? Qual é que vem primeiro e qual é que eu vou usar depois? Ou seja, existe uma hierarquia. Qual desses dois estaria em primeiro lugar? Será que eu preciso primeiro da informação ou será que eu preciso primeiro da energia? Isso aqui é uma questão que a gente pode colocar. E a dedução lógica, ela nos faz fazer acreditar que a primeira coisa que a gente precisa para resolver o problema é a informação. A primeira coisa que a gente precisa para a resolução do problema é a informação. Por quê? Porque conforme aquilo que a gente colocou agora há pouquinho, a gente planeja, gera um mapa e executa. Então a gente planeja, ou seja, produz informação para resolver o problema, e depois, em segundo lugar, vem a energia, que é quando a gente executa. Mas será que isso é verdade? Será que é dessa forma que a coisa acontece? A princípio, está dando uma ideia aqui, né, pelo nosso slide aqui, que é isso mesmo que acontece, mas na verdade nós vamos ver que não. Por isso que é importante a gente refletir sobre as coisas, porque a gente precisa entender, né, o que é que aquilo que está sendo colocado para nós, de fato, pode nos acrescentar. Então, por que eu digo que o primeiro não é a informação? Embora tudo aqui fez crer, né, da maneira que eu especifiquei, exemplifiquei, melhor dizendo, fez crer que a informação vem primeiro. Mas se a gente parar para analisar, quando a pessoa está pensando em fazer aquele plano para poder resolver o seu problema, ela está ativando o seu pensamento. E quando ela ativa o seu pensamento, o pensamento, a gente conhece cientificamente, que ele só ocorre por causa das sinapses elétricas. Quando você está pensando, isso é científico, tá? Né? Estudos de doutorado, quando a pessoa passa numa ressonância magnética, quando ela está, por exemplo, fazendo uma leitura, uma certa área do cérebro, ela irradia radiação magnética. Quando ela faz cálculo, uma outra parte do cérebro irradia. Então, não só se sabe que a energia ela está operando quando o nosso pensamento está sendo ativado, como também se sabe que uma parte do cérebro é responsável pela parte lógica e uma parte do cérebro é responsável pela parte emotiva. Existe esse estudo aí que a gente pode também correr atrás e nos aprofundar. Mas o fato é, para que a gente pense, existe a necessidade das sinapses elétricas. Ou seja, existe a necessidade de correntes elétricas no interior do nosso cérebro para que o pensamento seja montado, para que o pensamento seja produzido. Então, trazendo a gente para esta verdade, para este conceito, a gente percebe que quando a pessoa começa a pensar, dá a ideia de que a informação vem primeiro. Mas, na verdade, quem está vindo primeiro não é a informação. Porque a informação só vai aparecer ao longo do pensamento. Para o pensamento ocorrer, tem que ter sinapse elétrica, tem que ter eletricidade. Então, tem que ter o quê? Energia. Então, se o pensamento depende de energia, então, primeiro a energia vai ser ativada, a sinapse elétrica, para depois o plano, a informação, o mapa da resolução do problema aparecer. Então você vê que a energia vem primeiro. Estava dando uma ideia ali no exemplo que eu dei,
que a informação vinha, depois vinha a energia na forma de execução. Mas aqui nós estamos vendo que não é isso que acontece. Primeiro vem a energia, isso aqui é importantíssimo você entender, ela precede, com a energia eu penso, com o meu pensamento eu desenvolvo um raciocínio, e com o raciocínio que eu estou desenvolvendo, eu crio um plano que contém informações. Importantíssimo a gente entender isso aqui. Muito bem. Um outro exemplo para nós aqui, clarear esse conceito, o teu celular, quando você está buscando lá no Google Maps, por exemplo, né, que é o exemplo que a gente deu aqui de como achar o endereço, você está fazendo busca no seu celular através do Google Maps. Então você está buscando informação a respeito de localização. Estou dando um exemplo aqui dentro do contexto, né? Para você usar o teu celular e trazer a informação na tua tela, o teu celular é movido ao quê? A bateria. E se o teu celular é movido a bateria, significa que antes dele achar a informação lá no Google Maps, qual é a prioridade, qual é o fator que tem que estar ocorrendo para o teu celular conseguir executar o aplicativo e achar a informação? A bateria. E se não tiver bateria, o celular não funciona. Certo? Então, a bateria vai dar condições do aplicativo rodar, e o aplicativo rodando vai trazer para você a informação. Então, quem vem como elemento crucial antes da busca do aplicativo? A bateria, a energia. Então você vê, tanto no exemplo humano como no exemplo tecnológico, dá para entender que a energia vem primeiro. Parece que a informação vem primeiro, mas na verdade não, vem a energia primeiro. Pega o teu celular sem bateria e tenta achar um endereço no Google Maps. Você não vai achar nada, né? Não vai conseguir encontrar absolutamente nada. Por quê? Porque você está querendo buscar informação sem ter a energia. Você tem que colocar uma bateria carregada ou com carga, ter energia primeiro, para depois você acionar o teu aplicativo e fazer o que você foi se propor a fazer. Então a gente vê que tanto num exemplo como no outro, a energia vem primeiro. Interessantíssimo isso aqui, né? Dá uma ideia de que a informação vem primeiro, mas na verdade a gente está vendo que a energia vem primeiro. Então eu quero anotar isso aqui no quadro, quero colocar isso aqui com você, para a gente registrar, né? Conforme a gente for desenvolvendo o nosso conteúdo, a gente vai usar esse registro que nós estamos colocando aqui. Então, primeiro, a gente precisa da energia, e depois a gente precisa, no segundo momento, da informação. Ok? Então isso aqui é a definição do que é ciência. Vou até escrever aqui também. O que é ciência? A ciência é a definição disso aqui, ó. Tudo bem? Então, creio que não temos dificuldade até aqui, né? O conceito que a gente está trabalhando ele é simples, mas será importante porque a gente vai falar depois. Bom, então a gente tira uma primeira conclusão. Uma primeira conclusão que a gente pode tirar dessa abordagem, dessa base dupla, né? E dessa prioridade. A energia vem primeiro, a informação vem depois. O mundo que a gente conhece não é governado só por coisas físicas. Por que eu digo isso? Porque a energia, que é a prioridade, que vem primeiro, a energia é algo abstrato. Eu não consigo pegar a energia. Eu uso ela, mas eu não tenho condições de tocá-la como eu toco, por exemplo, na minha camisa aqui. Como eu toco um objeto sólido, um objeto material. A energia é algo que naturalmente não é palpável e também naturalmente não é visível. Isso é muito importante a gente entender isso aqui. Energia naturalmente não é visível. Aí você vai dizer para mim, não, a gente vê energia. Eu vou provar para você que a gente não vê energia. A gente faz uso dela, a gente vê o efeito da energia, mas a energia a gente não vê. Vamos ver por quê. Coloquei aqui na figura, no nosso desenho, coloquei, por exemplo, uma tempestade de raios.
E aí você vai, ou poderia contra-argumentar. Não, mas eu estou vendo a energia. Olha aqui, está aparecendo os raios aqui. Mas o que você está vendo não é energia. O que você está vendo é a expressão da energia. O que você está vendo é a manifestação da energia no meio físico. Por que eu digo isso? Porque a eletricidade, que está aqui, eu representei aqui duas cargas, né? Representei aqui carga positiva, em ciência chamada de próton, né? Usando aqui as partículas elementares, que dão base para os elementos químicos. Eu tenho o próton, eu tenho o elétron. E ele tem uma energia que é tipo um campo, é uma coisa que permeia todo o espaço. Por isso que aqui é importante você observar bem essa figura aqui, Tá vendo que tem umas linhas? Só que é como a energia, se eu colocar duas cargas próximas, duas partículas, né, dois tijolinhos, que eles têm energia neles, que são átomos, né? E dentro do átomo a gente tem duas partículas básicas, que é a partícula próton, que é o que tem energia positiva, e a partícula elétron, que tem energia convencionada negativa. Então, quando a gente coloca isso aqui, uma próxima da outra, como está aqui, esse campo, essa energia que está indo no espaço aqui, tá vendo isso aqui? Está vendo essas linhas aqui, Esse campo elétrico, essa energia, ela está sendo transmitida no espaço. Então, essa aqui de fato é a energia. Só que o campo elétrico ninguém vê. Olha que interessante. Você sente ele, você mede ele, mas você não vê ele. Você não consegue ver. A gente não consegue ver nem a partícula onde ele está, onde ele se manifesta, que no caso é o elétron, né? Que é o que está aqui, A gente não consegue ver. A gente sabe que dali sai a energia, mas a gente não consegue visualizá-la. Entende? Então essa energia que ela está indo no espaço, no slide anterior aqui, deixa eu puxar aqui. No slide anterior, a gente tem o quê? Essa energia, ela toca nos gases da atmosfera, por exemplo, e de tanta energia que tem ali, elas acabam se manifestando como raio. E aí elas liberam luz, e essa luz a gente consegue enxergar. Só que se você olhar para esse slide aqui, você está vendo que tem energia, mas no caso eu estou representando através de uma figura, mas literalmente eu não posso ver essas linhas aqui, eu não posso ver isso aqui. Então aqui, nesse exemplo aqui, eu estou vendo porque ela está se desdobrando, ela está se convertendo em luz, e a luz está aparecendo através do encontro das massas, né, carregadas, né, na nossa atmosfera. Elas se encontram, elas se chocam e dispara uma corrente, né, uma energia elétrica, e acaba produzindo luz e também barulho, né? A gente escuta o trovão. Então o trovão, o som não é energia, é produzido pela energia. A luz também não é energia no sentido original aqui. Ela é uma consequência das cargas elétricas. Porque nesse caso aqui, eu tenho energia, mas eu não posso ver. Aqui eu posso ver o efeito. Aqui, Mas aqui eu tenho energia e não posso ver. Se você pegar, vou dar um exemplo para você aqui. Se você pegar um fio simples, vamos usar um exemplo simples, que aqui eu estou dando um exemplo mais do lado da física, mas eu vou trazer para a sua realidade, para você entender o que eu estou falando. Se você pegar um fio lá na sua casa, um fio descascado, que está ligado no 110, tu ligou ele lá no centro da tomada lá, ligou no 110, tu olhando para o fio, tu vê energia? Não. Se tu ligar no 220, olhar para o fio, tu vê energia? Também não. Se ligar a bateria de 12 volts, aquela que tem lá muitas das vezes na nossa lanterna, né? Ou até essa bateria de 4.3 que tem aí no smartphone. Você olha para os terminais, você vê energia? Não vê. Então você vê, energia não é visível. Agora, quando você pluga uma lâmpada, você vê energia? Não, você também continua não vendo energia. É o exemplo do raio. Você vê ela passar por dentro de alguma coisa, que no caso é a lâmpada, e por causa de algum processo, ela acaba transmitindo luz, e aí você vê o efeito da energia. A energia você continua não vendo. Interessantíssimo isso. É bom a gente refletir nisso aqui.
Porque se a gente visse energia, eu pegava o fio, ligava no 110, olhava para o fio e eu conseguia ver que ali no fio estava energizado. A prova que você não vê é que às vezes você encosta no fio, não sabia que estava energizado e toma choque. Você toma choque por quê? Porque você não sabia, não é visível. Não é perceptível para nós, mas está ali, mas não dá para ver. Então, interessante esse conceito. Né? Interessantíssimo você entender. Energia está, ela se manifesta de algumas formas. Né? Ela se manifesta, por exemplo, como muitas utilidades que nós dispomos para ela nos servir, mas a gente não pode vê-la. Importantíssimo você gravar esse conceito. Vou até anotar ele aqui. Energia não pode, a princípio, ser vista. Né? Então, energia, vou colocar aqui, ó, não é visível. Energia não é visível, ela está ali, mas não é perceptível aos olhos. Né? Não é. Calor, a mesma coisa. Você sente o calor. Calor você sente, mas sabe qual que é a origem do calor? Coloquei aqui no slide. A mesma origem do raio, as cargas elétricas. Eu coloquei um outro desenho aqui, ó. Você está vendo essas partículas se movendo? Creio que você está vendo elas se moverem aí, não está? Coloquei um slide aqui animado para você. Então elas estão se movimentando, olha que interessante. E elas se movimentam, e cada bolinha dessa aqui, ó, cada bolinha dessa que está se movendo, ele tem esse campo aqui. Então quando eu tenho essas bolinhas se movimentando, e cada bolinha em volta dela tem um campo, os campos estão se encontrando. Entende isso? É como uma rua cheia de pessoas. Cada pessoa imagina que é uma partícula, né? Cada pessoa. E em volta dela tem uma energia. E as pessoas estão andando na rua ali, numa rua meio apertada, vamos colocar assim. Então a energia de uma pessoa, ela acaba interferindo na energia da outra. E assim sucessivamente. Cada pessoa está interferindo na outra. Porque não é só ela, em volta dela, né? Ao redor dela, vamos colocar assim, né? Ao redor existe esta energia aqui, ó. Então, se eu tenho, em cada partícula, eu tenho em volta dela essa energia e elas estão se movimentando, quando isso aqui acontece, adivinha o que aparece? Aparece isso aqui, ó, o calor. O calor o que é? Energia que está se manifestando de forma desordenada ou aleatória. A energia elétrica que você tem na tomada, ela é uma energia orientada. Vamos usar o termo aqui para você entender. Ela é orientada, ou seja, ela tem um sentido. Por que você tem o fio? Porque você quer que a energia vá por ali. Você quer que ela percorre um circuito. Não é isso? Você tem dois terminais. Quando você põe a lâmpada, vou até desenhar aqui para ajudar alguém que não é da área, né? Tem gente que não é da área. Depois, se for o caso, eu apago, a gente vai fazendo outras anotações. Eu tenho, por exemplo, aqui, eu tenho a minha lâmpada. E eu tenho aqui dentro da lâmpada, nas lâmpadas antigas, eu tenho lá o filamento. E aqui eu ligo uma tomada. Vamos ver o que é uma tomada. Certo? Aí o que a energia faz? A energia sai de um polo, né? Eu estou simplificando, porque eu não vou entrar em detalhes que não são pertinentes para nós entender o que eu quero passar aqui. A energia sai de um polo, passa por dentro desse filamento e volta para outro polo. Quando ela passa por dentro da lâmpada, ela faz o seu efeito, ela acende. E essa energia, por ela sair daqui e vir parar aqui, ou seja, ela tem um destino, ela tem uma origem e tem um destino. Né? Essa energia ela é chamada orientada. Então a energia elétrica é orientada. O calor é também energia elétrica, só que é uma energia elétrica sem nenhuma orientação, ou seja, aleatória. É mais ou menos isso aqui mesmo. Está vendo que as partículas estão se movendo aí, ó? Estão se movendo, tudo cada uma para cada posição. Ah, mas por que ela está indo para essa posição? Não tem uma regra, não tem uma definição. A partícula vai
né? A princípio ela está aleatória. Claro que quando uma partícula chega perto da outra, ela sente o campo da outra, ela pode ser atraída, pode ser repelida. Isso já é uma coisa mais profunda, né? Não vou entrar em atração e repulsão, isso já é um pouco mais fora do nosso escopo aqui. Mas o fato é que essa manifestação aleatória das partículas, como você está vendo no slide, produz o que a gente conhece como calor. Então o calor que eu sinto, esse calor que você sente, ele é o resultado, é uma manifestação da energia elétrica. O raio que você vê no céu é o resultado da manifestação da energia elétrica. Olha que interessante. Então, a origem da energia é a mesma, é o mesmo tipo de energia, é uma manifestação elétrica, que eu não posso ver, como nós registramos aqui, ó, não posso ver. Mas ela pode se manifestar como energia elétrica orientada, ela pode se manifestar como energia aleatória, calor, né? Ela pode se manifestar de outras formas, mas eu estou dando esse exemplo para você entender, refletir dentro da nossa explanação. Então está aí, a energia de forma aleatória. Um terceiro exemplo simples, que você também já deve ter feito uma experiência, com certeza, né? Em algum momento você já deve ter feito essa experiência. É a energia magnética. Então a gente tem aqui esse campo magnético aqui, ó. Tá vendo? Esse campo magnético. Só que você também não vê o magnetismo. Assim como você não vê o campo elétrico, você também não vê o campo magnético. Então essa premissa aqui continua sendo válida. Ó a premissa. Não é visível. Você não vê o campo elétrico, você não vê o campo magnético. Mas se você fizer isso aqui, ó, pegar um ímã e colocar coisas de metal perto, ou seja, objetos metálicos, você já deve ter feito essa experiência, com certeza. Você já viu uma faca se grudar no ímã. Você já deve ter visto isso aí. Por quê? Porque o campo magnético, a princípio, ele atrai objetos metálicos. Que é o que está aqui, ó. Então eu estou colocando um campo magnético, estou representando essas bolinhas metálicas em volta e ele atraiu, né? Numa ponta e na outra aqui, ele atraiu. Então a gente vê que se manifesta, né, na nossa percepção, no nosso mundo físico, mas a energia não é física. É isso que eu quero passar para você aqui. Você tem uma manifestação que acaba aparecendo no mundo físico, mas a energia não é física, ou seja, ela não é algo palpável como as coisas que são do nosso mundo natural, né? Nosso mundo físico. Então esse é o que nós queríamos que você entendesse. Existe uma causa e existe um efeito. A causa não é perceptível, não é algo visível, que é o que a gente registrou aqui. Mas o efeito é visível. Você vê o ímã deslocar o metal, você vê o campo elétrico nas nuvens descarregar um raio e escuta um trovão. Você vê a energia aleatória dos átomos produzir o que você conhece como calor. O calor você experimenta. Então isso aqui que você precisa ter clareza. Muito bem. E a prova de que a energia não é visível, uma última prova aqui para nós identificar essa verdade, é que a gente precisa de um aparelho como esse aqui, ó. Pessoas que trabalham na área de eletricidade, eles usam esse aparelho que é chamado de miter ou multímetro, que é um equipamento que existe para fazer medidas elétricas. E por que eu preciso de um equipamento para fazer medida elétrica? Porque eu não vejo, eu não consigo definir a energia. Então eu preciso que o multímetro, o equipamento, seja aos meus olhos. Aquilo que eu não vejo, o multímetro vê. Ele tem uma construção em que ele foi produzido para poder não só ver se tem, mas dizer quanto tem. Então é como se ele fosse um óculos, né? Eu estou usando o óculos aqui, ó. Então tem coisa que eu, com o meu olho, com a deficiência que eu tenho, eu não posso ver, né? Principalmente de longe.
Então eu tenho que colocar um óculos para que ele faça eu ver o que eu não vejo. O multímetro faz isso para nós. O multímetro são os nossos olhos. Está vendo o cara que ele está fazendo um teste para poder identificar o que é que está, o que é que não está. Então isso é importante. Então a premissa básica, né? A premissa básica é que tudo começa na energia. Isso a gente já falou. E aqui a gente pode concluir, vamos dizer assim, que se tudo começa na energia, ela não é visível, né? Existe um outro fato que intriga a gente, que quer conhecer mais de ciência. A energia ela não é visível, já registrei até no nosso quadro. A energia ela não pode ser tocada, porque ela é uma coisa, a princípio, é mais abstrata, não é física, né? E a energia também tem que a sua origem é desconhecida. Grava isso que eu vou falar, vou colocar aqui, vou registrar esse fato. A energia ela tem, a gente não sabe de onde ela vem. Então ela tem uma origem desconhecida. Por que eu digo isso? Porque você diz assim para mim, não, mas é porque eu pego a partícula e você define assim, né? Uma pessoa pode definir assim, não, mas é porque o elétron ele tem a carga e aí o cara define a carga, que essa carga já foi medida lá há muito tempo atrás, né? Com Millikan. Ele fez uma experiência lá com as gotas de óleo e ele até ganhou o prêmio Nobel por isso. E ele definiu que a carga do elétron é 1,602 vezes 10 menos 19 coulomb. Né? Então estou dando um dado científico, aí você pode pesquisar no Google isso aí, não é difícil. Então essa é a carga elementar, a carga de um elétron, por exemplo, a carga de um próton é a mesma carga, só que com sentido contrário. Então ele quantificou, ele chegou nesse ponto de dizer quanto de carga tem numa partícula dessa. Isso é científico? Isso é científico. Só que ele não explica, e ninguém ainda explicou, de onde que ela vem. Porque uma coisa é você dizer, ó, fulano está aqui. Né? Estou refletindo com você aqui. Fulano chegou. Ele está aqui. Você pode testificar o tamanho dele, tirar a altura dele, tirar o peso dele. Você pode quantificar ele. Agora, a pergunta que vem aqui para nós trazer uma indagação. Da onde ele veio? Porque ele está aqui, eu estou vendo. Que a carga do elétron é 1,602 vezes 10 a menos 19 e eu posso medir no laboratório. Mas de onde ela vem? Olha que interessante. Ninguém sabe responder. Ou, a princípio, cientificamente, não se tem resposta para isso. Porque deixa eu contar uma coisa para você aqui. Né? É Deus e a ciência, não é a ciência e Deus. O tema do nosso propósito aqui é Deus e a ciência. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ciência não é a verdade. Segura essa aí que você talvez não meditou nisso, né? Eu, a princípio, não ia falar muito sobre isso, mas eu estou sentindo um desejo de falar sobre isso. A ciência é uma busca pela verdade. Percebe a diferença? Uma coisa é você estar buscando a verdade, outra coisa é você conhecer a verdade. A ciência não conhece a verdade. A prova disso é o que eu estou falando para você. A ciência sabe medir o elétron, mas a ciência não sabe dizer de onde a energia que o elétron apresenta veio. Entende isso? Então, antes de Millikan fazer essa experiência, antes de Millikan, ele botou as gotas de óleo lá, fez um aparato, né, científico, e ele conseguiu extrair esse valor da carga do elétron. É uma coisa que antes dele fazer esse experimento, nem a carga do elétron se sabia. Então naquele tempo já tinha ciência. Para pensar nisso. Naquele tempo já tinha ciência. Não vou me recordar a época agora com precisão, mas deve ser lá pelos idos de 1800, alguma coisa, por aí, 1700, alguma coisa desse tipo. Então, até naquele tempo já havia academia de ciência. Já havia academia de ciências, por exemplo, lá onde Newton foi premiado. Real Society, se não me engano, chama. Já havia ciência. Mas a ciência, tanto naquela época como
hoje está sabendo mais coisa do que naquela época? Com certeza. Mas tanto naquela época como hoje, tem muita coisa que ele não sabe. Então a ciência não é a verdade, a ciência é uma busca pela verdade. Se eu for traduzir a ciência para você numa palavra, a ciência é um observador constante dos fenômenos científicos. Millikan não sabia, ele foi fazer a experiência, ele acabou descobrindo. Mas antes dele fazer a experiência, o elétron já existia. Só que ele não sabia a carga do elétron, ele não sabia qual era aquela quantidade de energia que o elétron expandia a partir da sua massa. Então o que eu estou querendo mostrar para você é que a ciência continua buscando respostas. Por isso que o tema do nosso estudo não é ciência e Deus. O tema do nosso estudo, nosso propósito é Deus e a ciência. Porque Deus é a verdade. A ciência é uma procura constante por mais fatos que nos revelem a verdade científica. Entende isso? Então, é importante você parar para refletir nisso aqui, porque dá a impressão que a ciência sabe tudo. A ciência não sabe tudo. Acabei de mostrar uma coisa para você que a ciência não sabe. Quer ver outra coisa que a ciência não sabe? Eu estou colocando aqui só para bate-bola, é para você refletir. Não é só para ficar me ouvindo e entender algumas coisas que eu quero passar. Eu quero que você reflita nisso aqui. Eu quero que você pense. Você quer ver uma outra coisa que a princípio as pessoas não sabem explicar? Newton definiu como é que a gravidade atua. Ele definiu, por exemplo, a dinâmica. Como é que o corpo se desloca. Mas ele não soube explicar a gravidade. Einstein definiu que a gravidade encurva o espaço. Mas ele também não explicou o que é a gravidade. Ele não explicou de onde veio. Percebe? Por isso que nós estamos aqui. Porque a gente está num caminho para continuar essa busca. Para continuar essas indagações. E aí por isso que é Deus e a ciência, não a ciência e Deus. Porque Deus é absoluto, a ciência é relativa. O que era verdade há 10 anos atrás, amanhã deixa de ser verdade. Eles acreditavam, vou dar outro fato para você aqui, eles acreditavam, quando estavam descobrindo o magnetismo, as ondas eletromagnéticas, eles acreditavam no éter. Aí você vai dizer, pastor, o que é éter? É um meio que hipotético, uma teoria hipotética criada para explicar como é que as ondas eletromagnéticas, e também especialmente a luz, que é uma onda eletromagnética, se propagavam. Aí veio se descobrir que não precisa de éter, que no éter não existe, mas durante um tempo se acreditou que o éter era uma realidade. Porque se sabe hoje que o magnetismo e a onda eletromagnética se propaga no vácuo. Então não precisa de meio material. Percebe isso? Então você vê que é interessantíssimo pensar nessas coisas. Tem que pensar, né? A gente não pode pegar tudo e só engolir. A gente tem que mastigar e ver se aquilo presta. Por isso que eu estou fazendo essa parada aqui com você, para você pensar, para você avaliar, para você refletir e ver que a ciência não é a verdade. A ciência é uma busca pela verdade. Qual é a furada da ciência de hoje que amanhã não será verdade? Não sei. Porque no passado o éter foi acreditado e depois se tornou sinônimo de um erro grotesco do pensamento científico. Amanhã vai aparecer outro erro grotesco, porque eles pensam uma coisa hoje, aí quer justificar, quer criar uma teoria, até aí tudo bem. Mas daqui a pouco eles vão fazer os experimentos, vão descobrir certos efeitos que vão acontecendo e vão perceber que aquilo ali não era como eles imaginaram. Então, importantíssimo abordar isso com você e trazer isso aqui para você. Continuando. Então, a primeira conclusão lógica, né? Já fiz uma abordagem aqui, já parei, já refleti com você. Primeira conclusão lógica. A gente pode entender que o plano físico, presta atenção nisso aqui, o plano físico está sendo sujeito e está ao mesmo tempo se distinguindo, se revelando de forma distinta em relação ao plano do espírito. Por que eu digo isso? Porque
Porque a gente pode entender que o que é plano espiritual? Porque a gente define algo espiritual, se você puxar agora para o lado teológico, uma coisa espiritual é uma coisa que é sublime. Uma coisa espiritual é uma coisa que é elevada. Uma coisa espiritual é uma coisa não compreendida. A divindade não é compreendida, porque se ele fosse totalmente compreendido, né, o Deus, na essência da palavra Deus, ele não seria Deus. Ele está numa posição mais elevada justamente porque ele não pode ser compreendido na totalidade. Então, a gente entende que o plano espiritual, ele tem algumas características. É sublime, é elevado, e ele tem uma característica que a gente começa a ver que tem a ver com ciência. O plano espiritual, ele tem uma identificação. Qual é a identificação do plano espiritual? O plano espiritual não é visível. Você percebeu que ciência e teologia agora fez assim, ó. Ao mesmo tempo que está separado, começa a se unir, os conceitos começam a aparecer sobrepostos. Porque o que é espiritual? Ninguém, na verdade, sabe explicar. Nem quem é pastor, nem quem é incrédulo, nem quem é ateu, nem quem é teísta, né, que crê em Deus. A gente sabe que existe, a gente sabe algumas coisas, a gente crê em algumas coisas, mas a gente sabe definir, a gente sabe dizer, olha, é assim, 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 100%, não sabe. Então, se esse plano não é todo compreendido, e se esse plano, principalmente, não pode ser visto, aqui, ó, estou nessa característica básica aqui, ó, não pode ser visto, então a energia e o plano espiritual, eles têm a mesma identificação, eles têm a mesma identidade, que é uma coisa que não é bem compreendida. Como eu falei, eu não sei de onde vem a energia do elétron, cientificamente falando, eu não sei, eu sei que ela aparece lá. Eu sei medir ela quando ela está lá em cima do elétron, mas eu não sei de onde ela veio. E eu também não posso ver o campo elétrico, eu posso sentir ele, eu posso fazer experimentos para identificar, por exemplo, a experiência, vou dar um exemplo aqui para você, que já passou pela escola, a experiência da limalha de ferro no ímã. Quando você põe a limalha de ferro em volta do ímã, você está percebendo o magnetismo, mas você não está vendo o magnetismo. Você está vendo a limalha se orientando pelo campo magnético. Por isso você tem certeza que tem um campo magnético ali naquela forma. Que a limalha de ferro é material, é uma coisa física. Eu estou vendo a limalha de ferro orientada, eu não estou vendo o campo magnético. Percebe? Há uma diferença. Eu estou vendo a figura do campo magnético pela limalha, mas a limalha não é campo magnético. Então eu não sei de onde veio, eu não posso ver. Pô, isso está identificado com o plano espiritual. O que é um plano espiritual? Uma coisa mais elevada, uma coisa que não se entende completamente. Se entende conforme a gente que é da teocracia, né, da teísta, a gente entende algumas coisas, a gente entende até um certo ponto. Mas a gente não entende, não compreende. E principalmente a questão de Deus. Ninguém vê Deus. Agora entrando num lado um pouco mais teológico. Quem é que viu Deus? Moisés na Bíblia diz que ele pediu para ver Deus e Deus falou que ele não poderia ver Deus, porque ninguém poderia ver Deus e ficar vivo. Então nem Moisés pôde ver Deus de frente, como assim, a face dele não pôde ver. Então olha aqui, ó, não é visível. Deus não é visível, a energia não é visível. Deus ninguém sabe de onde veio, se crê que ele existe porque existe. A energia também ninguém sabe de onde veio. Então, começa a haver uma identificação. Isso é importante. Só que a gente entende ao mesmo tempo que, apesar de a gente não ver, a gente entende ao mesmo tempo que esse plano ele está fora do plano físico, ou ele está além do plano físico, não precisa estar fora, mas está além, né? Está acima, né? Num grau maior. Não é perceptível no plano físico, o exemplo que eu dei do ímã, você não vê o campo, você vê a limalha, você vê o ferro orientado no campo, você não vê o campo. Mas ao mesmo tempo, esse plano maior, mais elevado, esse plano espiritual, podemos assim dizer, ele é manifestado no plano físico. Ele é
vamos dizer assim, ele é revelado, a sua expressão, não a sua natureza, mas a sua expressão, ela é revelada no plano físico. Então é interessante. Eu vou dar um exemplo aqui para facilitar a compreensão. Jesus usava muitas parábolas, né? Jesus usava muitas parábolas. Você vê as parábolas sendo um instrumento de Jesus na boca dele para poder explicar o que a gente precisava aprender, né? Para nós entender o reino de Deus. Você vê que parece-se muito com a parábola da semente. Porque quando a semente está plantada dentro da terra, o que acontece? Ninguém vê a semente. A origem das coisas não é a semente, no sentido da plantação? Quando ela está dentro da terra, que ela tem que ser plantada no profundo da terra, para poder produzir, você vê a semente? Quando ela está dentro da terra? Não vê. O que você vê? Você vê o fruto quando ele está lá produzindo lá em cima da árvore. Então você não vê a semente, você não vê a origem, mas você vê o reflexo dela, o fruto produzido por ela na árvore. Uma coisa que você não vê, mas que depois se manifesta no plano que você vê, através de frutos. Então, interessante isso daí, interessante. Colocando essa ideia agora num propósito de criação. Então, eu tenho aqui o plano virtual, e aqui eu tenho o plano físico. Plano virtual, você entende que pode ser também identificado como plano espiritual. Por quê? Porque ambos são abstratos. É algo que não é visível, como eu coloquei aqui na lousa. E o plano físico é o que você conhece, é o plano que a gente vê. O plano que a gente toca, que a gente cheira, que a gente experimenta. Mas você vê que para mim criar um projeto, olha que interessante. Geralmente, por via de regra, a inspiração não vem do plano físico, a inspiração vem de um plano virtual. A ideia, como é que eu pego a ideia na mão? Tenta pegar uma ideia, se eu colocasse assim, uma tarefa para vocês, pega uma ideia, aí você vai tentar pegar lá, abrir tua cabeça, mesmo que você abrisse tua cabeça, fizesse uma cirurgia, você não consegue pegar a ideia. Então ela não é física. Mas é a partir dessa coisa que não é física, que a manifestação física ocorre. Por exemplo, essa lâmpada. O cara que criou a lâmpada, né, eu ouvi uma frase que eu gostei muito uma vez, ele falou assim, isso aqui é uma cópia da lâmpada. Aí ele falou, não, isso aqui é a primeira lâmpada produzida. Né? Isso aqui é a primeira lâmpada que foi produzida. Aí uma pessoa disse assim para ele, não, isso aqui não é a primeira, porque a primeira foi produzida aqui. A primeira foi produzida aqui. Só que essa lâmpada daqui, ela não era física. Aí daqui a pouco ele pega essa lâmpada e faz uma cópia. Pega essa lâmpada que estava aqui e copia, mas copia agora no físico. E aí a lâmpada se materializou, assim, se tornou um componente real no nosso mundo. Então quer dizer que a ideia, ou seja, aquilo que é abstrato, aquilo que não é físico, está de novo guiando a criação do plano físico. Isso aqui é o processo de criação. Tem a ver com espiritualidade? Tem, porque eu estou tirando de um plano que não é físico para materializar no plano físico. Está parecendo muito com a criação de Deus, porque Deus tirou dele mesmo, que não é físico, é espírito, e colocou o que ele criou no mundo físico. Não está parecendo com o processo, por exemplo, de um arquiteto, de um projetista, um engenheiro físico, alguém que vai fazer algum tipo de experiência lá, como fez Millikan, ele vai ter uma ideia da ideia que não é física e que ele transforma aquilo numa coisa física e palpável. Interessante, né? E na nossa geração, a gente está acostumado, olha que coisa legal, a gente está acostumado com coisas virtuais. Talvez se eu fosse explicar isso para uma geração de 10, 20 anos atrás, por aí, ou até mais, eu teria dificuldade. Se eu fosse explicar isso lá nos anos de 1995, quando a internet praticamente começou a popularizar no Brasil, talvez eu teria dificuldade. Mas na geração de hoje, eu não preciso nem te explicar. Eu só vou relatar para você aqui. Porque depois que apareceu o HTTP www, você está percebendo que o que manda no mundo físico é o mundo virtual. A gente tem um outro exemplo disso nas redes sociais.
Olha a rede social. A rede social é física? Não é. A rede social, ela tem o nome de social, mas ela é tudo menos social, porque na verdade a essência dela é o distanciamento. Eu estou falando com uma pessoa de lá do outro endereço, eu não estou socialmente, eu estou socializando com ela aqui, no sentido físico. Eu estou socializando com ela o quê? Ideias. A princípio é isso, no mundo que estamos vivendo é isso aí. Então, rede social, o que é? É um aplicativo. Você sabe como o aplicativo produz lá? Não sabe. Você sabe como é que os impulsos elétricos caminham dentro da fibra ótica, dentro do Wi-Fi, para poder fazer a comunicação acontecer? Você não sabe. Em outras palavras, aquilo que faz a comunicação acontecer, de novo, não é visível. Olha que interessante. O mundo é virtual, redes sociais, é tudo virtual. Então, cada dia inventando uma nova. Agora tem que criar o TikTok aí, daqui a pouco vai criar outra. Estão vendendo o Instagram, não sei por quanto. Então, enfim, está acontecendo aí as revoluções, né? Cada dia está mudando, né? Facebook agora é Meta, né? Pro mesmo vídeo que eu estou gravando aqui em 2022, aqui está Meta. Não sei se 2024, 2023 vai ser outra coisa. Então você vê que tudo isso não é visível, é tudo virtual. O impulso elétrico que está caminhando lá na fibra ótica não é visível. E por que não é visível, não é real? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você. Porque não é visível, não é real. Isso aqui tudo não é físico. Cada vez mais, o não físico, em outras palavras, aquilo que se identifica com aquilo que é espiritual, ou seja, que também não é físico, é uma identificação. Não estou dizendo que rede social é espírito, né? Entenda bem. Saiba fazer a diferença. Eu estou fazendo uma figura de linguagem para você entender. Aquilo que não é físico está cada vez mais tendo supremacia sobre o que é físico. Não está parecendo apontar para uma verdade? Aquilo que não é físico tem supremacia sobre o que é físico. É isso que a Bíblia nos ensina. Um Deus não físico, não natural, um Deus não material, que tem soberania sobre toda a criação, sobre tudo que é físico. Interessante, né? Interessante o conceito. Para meditar. Para meditar. Né? Isso é coisa de reflexão. Então aqui eu estou dando um exemplo. Ó. O camarada recebeu lá um e-mail, o camarada foi lá e mandou imprimir. Aí quando ele pega o papel aqui da impressora, que ele já imprimiu, ele está pegando aquilo que era virtual e está se convertendo num papel e numa impressão. Então, o que era do mundo virtual, agora se tornou físico. Isso aqui está parecendo com o quê? Isso aqui está parecendo com a vinda de Jesus. Um Deus que não era visível, que é espiritual. Daqui a pouco ele aparece impresso, vamos usar aqui uma linguagem para você entender, de forma física. Onde está isso? João capítulo 1. E o verbo se fez carne, se fez matéria. Então o conceito, há mais de 2000 anos atrás, é o conceito que está aqui. Ó. Isso aqui só está acontecendo de uns 50 anos para cá, talvez por aí. Mas Jesus, que era espírito do mundo não físico, se fez carne, se fez físico. Um conceito que aconteceu muito antes disso aqui ser revelado. Então, importantíssimo a gente fazer essas comparações. Você vai meditando, e você vai analisando, e você vai pensando, e você vai começando a juntar os pontos. Né? Porque você pode perceber que há conexões. Né? Você tem uma palavra também que é atual, é essa daí, né? Conexões, conectado. Pois é, você também tem que estar conectado, não é só estar conectado na rede, conectado nas redes sociais. Você tem que estar conectado nas informações para ver o que faz sentido e o que não faz sentido. Entendeu? Porque todo mundo virtual está apontando para uma verdade. Uma coisa virtual mandando numa coisa natural, mandando numa coisa física. Em outras palavras, está apontando para o teísmo, está apontando para a fé que a gente crê.
porque é isso que a gente crê. Um Deus que não é natural, sendo supremo sobre o natural. Estou aqui mastigando para você entender o conceito, ok? Seguindo, aqui eu tenho um exemplo muito interessante, eu queria desenvolver esse exemplo com você. Um exemplo muito, muito interessante, que nós vamos começar a fazer uma análise, e nós vamos perceber, né, eu quero desenvolver isso aqui com você, nós vamos perceber que o mundo que é espírito, plano do espírito, vamos colocar assim, virtual e espírito, vamos entender como sinônimo, né? Não são exatamente a mesma coisa, mas eles se identificam em sentido de expressão de propósito, vamos dizer assim. Eles se identificam um com o outro, assim como uma coisa física se identifica com outra coisa física, mais ou menos assim. Então, o mundo físico, vou escrever aqui, ó, o mundo físico é um plano. Então eu tenho desse lado um plano físico. E eu tenho separado do plano físico, como a gente já tem trabalhado, eu tenho um plano espiritual. Tem um plano que é espiritual. Muito bem. Só que, observe agora. A gente tem, nessas duas identidades que são separadas, a gente tem, ao mesmo tempo que elas estão separadas, ao mesmo tempo elas estão unidas. Vou repetir o conceito para você mastigar. Nós temos um plano espiritual, que não é físico, e nós temos um plano físico, que é palpável e é visível aos nossos olhos naturais. Os dois planos estão separados, são duas naturezas diferentes, são duas realidades diferentes. Ok? Então eles estão a princípio separados. Porém, a gente pode entender que ao mesmo tempo que está separado, ao mesmo tempo está unido. Como é que a gente pode perceber isso aí? É esse exemplo que eu vou dar para você. Se eu colocar informação de 4 bits, 4 unidades de informação básica, que é o bit, é a menor unidade de informação que a gente conhece, é o bit. É o 0 ou é o 1, aceso ou apagado, né? Verdadeiro ou falso. Então só pode assumir essas duas condições, ou é apagado ou é aceso, ou é verdadeiro ou é falso, ou é 1 ou é 0. Então, quando eu coloco essa informação 1, 0, 0, 1, eu tenho uma primeira informação, essa informação aqui, ó. Essa informação, vamos imaginar que cada dígito desse aqui, tanto 1 quanto 0, eles têm, no mundo físico, eles têm um peso. Vamos imaginar que eu estou usando um bloquinho lá, estou usando uma pecinha para identificar a informação. Eles têm um peso de 4 gramas, cada um. Então, esse 1 vale 4 gramas, esse 0 vale 4 gramas, esse 0 vale 4 gramas, e esse 1 vale 4 gramas. Então eu tenho 16 gramas. 4 mais 4 mais 4 mais 4, total 16. Aqui, ó. Então eu tenho 16 gramas. Por quê? Porque tanto o 0, não importa se é 0 ou se é 1. O 0 vale 4 gramas, o 1 vale 4 gramas. Os dois têm o mesmo peso no mundo físico. Ok? Na informação de baixo, eu tenho 0, 0, 0, 0. Tenho 4 zeros. Qual é o peso dessa informação no sentido físico? É 16 também. Por quê? Porque cada 0 vale 4. Então eu vou somar 4 mais 4 mais 4 mais 4. 4 vezes 4, 16. Então a informação de cima vale 16 gramas no sentido físico. Estou usando a comparação física. Estou usando, vamos dizer que eu estou usando para identificar o 0 e o 1, eu mandei fazer
algum objeto que representa 1 ou que representa 0. E ele pesa 4 gramas. Tá? Então eu tenho a informação de cima que é diferente da informação de baixo. Concorda comigo? Aqui eu tenho 1001 e na de baixo eu tenho 0000. Agora, se eu pegar dessas duas informações e eu quiser alterar, vamos dizer que eu quero pegar esse 1001, eu quero fazer virar 1010. Então vou escrever aqui na lousa. Vamos dizer que eu peguei o 1001 e agora ele não é mais 1001, agora ele é 1010. Tudo bem? Então eu tenho, o que eu tenho agora? Eu tenho uma informação diferente dessas duas. E o que eu estou querendo trazer para você? Eu estou querendo trazer para você que eu consigo colocar informação, eu consigo alterar a informação sem alterar o plano físico. Olha que interessante. Quanto que pesa essas quatro pecinhas aqui? Elas pesam 16. Se eu fizer uma outra combinação com 4 peças, quanto vai pesar? 16. Se eu fizer uma outra combinação com mais 4 peças, ela vai pesar 16. Quer dizer, quando eu mudo a informação, vou traduzir para você, é como se eu mudasse o espírito, porque eu mudo a combinação. Eu mudo aquilo que é abstrato, que está sendo representado por algo físico, mas que a princípio é abstrato. Então quer dizer que eu consigo alterar o plano do espírito e o plano material, ele continua sem nenhuma diferença, ele continua sem nenhuma mudança. Se eu mudo a informação, dizendo de outra forma para você, o peso não muda. Mas como é que eu mudo alguma coisa sem mudar? Essa é a pergunta. Como é que eu mudo alguma coisa que vai ser percebida como mudança, porque 1000 é diferente de 0, 1001, né, no caso, é diferente de 0. Como é que eu faço uma mudança em alguma coisa e ao mesmo tempo, quando eu boto a balança, essa alguma coisa está pesando a mesma coisa? Isso está dizendo para nós o quê? Isso está trazendo para nós uma revelação. Está trazendo para nós que o plano espiritual, ele realmente não é físico. Porque se eu consigo mexer nele sem alterar o plano físico, então é porque esse plano que eu estou alterando não é físico. Porque ele não traz mudança no plano físico, no sentido do peso. Não sei se você me entende. É como se eu colocasse um gás dentro de uma bexiga e a bexiga continuasse pesando a mesma coisa. Peraí, mas você injetou alguma coisa ali dentro, tem que pesar mais. Eu mudei a combinação aqui, ó, tinha que pesar diferente, mas não pesa, pesa a mesma coisa. Porque a mudança não está sendo feita no plano físico, ela está aparecendo no plano físico, mas ela está sendo feita no plano do espírito. Então isso é interessantíssimo a gente perceber. Uma mudança que você faz, é literal para você que está diferente, mas do ponto de vista físico está igual. Percebe isso? Interessante, né? A gente começa a perceber que existem identificações que a gente pode perceber que um plano, ele age no outro plano, mas ele não é daquele plano. É isso que eu estou querendo passar aqui para você. Continuando aqui, então a gente tem aqui a informação, que é aquele 1000 e aquele 0000, isso é informação. Ela não tem massa. Por que ela não tem massa? Porque ela não é do plano físico. Ela é do plano espiritual ou virtual. E aí a gente entende que o plano virtual, que também é identificado como espiritual, ele coexiste lado a lado com o plano físico. Ele é diferente do plano físico, mas ao mesmo tempo ele convive com o plano físico. Assim como a informação que estava dentro dos números ali, ela está ali dentro, mas ela não pesa nada. Se eu mudar a posição dos dígitos, continua pesando no plano físico a mesma coisa. Então ela está, mas não está. Sabe essa é a ideia? Ela está agindo ali no físico, mas não é dali. Assim é Deus. Ele consegue mudar a gente sem mudar quem somos. Ele consegue alterar o nosso caráter sem alterar a nossa personalidade. Ele não precisa
mudar o teu peso, ele pode mudar a posição de coisas dentro de você, mudar o plano espiritual na tua vida para fazer de você uma pessoa melhor. E aí ele age no plano dele, modifica você no seu plano sem te descaracterizar. Por isso que eu acho que a escolha por Deus é uma escolha mais sábia que existe, porque Deus ele consegue fazer a mudança de uma forma que a gente não perca a nossa essência. Tem gente que pensa que Deus quer anular a tua vontade. Deus não quer anular a tua vontade. Deus quer que você entregue a tua vontade para Ele. Sabe por quê? Porque a vontade dele é melhor que a sua. Então é importante para alguém isso aí. Entendi que vale a pena comentar. Então, a informação é isso. Ela não tem massa, né? Ela vem de um plano que é diferente do nosso. E a gente vai dar continuidade neste tema no nosso episódio de número 2. Ok? Então eu quero colocar aqui para você compartilhar, né, para você levar esse conteúdo. A gente tem muita coisa ainda para falar, muita coisa mesmo. Coisas serão, eu creio, surpreendentes para você. Nós vamos falar de bastante coisa aí da área tecnológica também. E compartilha, né? Leva esse conteúdo, porque a gente pode levar o conhecimento de Deus, né, do plano espiritual, e inserir ele no plano físico sem ofender o plano físico, sem denegrir aquilo que Deus assim permitiu que a gente pudesse ter acesso. Então a gente vai desenvolver a continuidade desse trabalho e eu quero que você compartilhe. E também, né, outra coisa que eu ainda estou estudando, mas nós vamos com certeza fazer. A gente vai fazer um quadro aqui, eu creio que vai ser um quadro não só para esse trabalho, porque a gente tem um outro trabalho que é o 7 selos do Apocalipse, que também é um outro trabalho. Entra lá, Instituto MBEC, digita lá no YouTube, você vai achar o nosso instituto, tem uma playlist lá, que tem lá vários trabalhos, e um deles que nós estamos trabalhando agora é os 7 selos do Apocalipse, é escatológico o assunto que nós vamos falar de escatologia, no começo nem tanto, depois a gente vai se aprofundar mais na escatologia bíblica. É um assunto também que pode ser que tem muita gente que vai gostar. Lá eu falei desse trabalho aqui, e aqui estou referenciando o trabalho lá, para vocês poderem aí divulgar, né? Então eu estou querendo criar um quadro, o Pastor Responde. Então, se você tiver alguma dúvida, no futuro, hoje ainda não estamos estruturados para isso, mas a gente logo vamos se colocar dessa maneira, para fazer um quadro, o Pastor Responde. Aí eu entro com alguém que tiver alguma dúvida, se eu souber responder, né, porque ele não sabe tudo, mas dentro daquilo que a gente puder ajudar, a gente responde, né, principalmente também referente ao que a gente colocou dentro do que foi ministrado. Tá bom? Um grande abraço a todos e espero que tenha servido para o seu entendimento ser ampliado em alguma área da parte também científica. Um grande abraço.